A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a tentação e o pecado. Vamos chamar essa dinâmica de a caixa da tentação, porque ela vai abordar justamente o tema da tentação e do pecado, destacando como as aparências elas podem ser enganosas e como é importante discernir entre o que é verdadeiramente bom e proveitoso para o cristão e o que é muitas vezes até superficial e aparência. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de coisas bem simples. Uma caixa, tá? Você faz uma caixa de presente muito bonita. Essa aqui, gente, está improvisada simplesmente para fazer a dinâmica, tá? Mas capriche na caixa. Deixa ela bem bonita, tá? Bonita, atraente. E dentro você vai colocar um objeto sem valor. Sem valor algum, tá? Então, enquanto menos valor tiver, melhor. Eu, por exemplo, nessa caixa aqui, eu coloquei uma pedra. Você pode colocar um um frasco de perfume vazio. Aqui, eu coloquei uma pedra, tá? Não tem valor algum para a pessoa que irá receber o presente, tá? Então, essa caixa tá com uma pedra dentro, um frasco de perfume, ou qualquer outra coisa que não tenha valor algum, tá? Então você vai iniciar a dinâmica apresentando a caixa de uma maneira atrativa, né, para que os alunos se sintam atraídos pelaquela caixa e ressalte a beleza, a atratividade da caixa, exalte a caixa da melhor forma possível. E comente sobre como todas as pessoas dentro de si, elas têm aquele desejo e aqueles interesses pessoais. E que você tem também um interesse. E qual é o seu interesse? É de dar a caixa a alguém, mas que ela será dada ao aluno que demonstrar o maior interesse nela. E aí eu creio que vai ter muita gente, né, querendo ganhar a caixa dentro da sua sala. Aí você vai perguntar, quem aqui gostaria de ganhar essa caixa maravilhosa? Os alunos, eu. Né? E ali você vai ver quem demonstrou um maior interesse, porque esse é o desafio. Quem demonstrar o maior interesse pela caixa é quem vai ganhar ela. Então permita que os alunos eles expressem o seu interesse pela caixa, podendo levantar as mãos, se manifestar de alguma forma, tá? Então escolha o aluno que tenha demonstrado o maior interesse. É ele que vai ganhar a caixa. Então você entrega a caixa para ele, né? Parabeniza ele, né, pelo interesse tão grande. E aí você pergunta, o que você acha que tem dentro dessa caixa, depois que você entregar o presente, né? O que é que você acha que tem dentro da caixa? Pergunte para os outros alunos também, o que é que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Depois de todos esses questionamentos, você vai pedir para que ele abra a caixa. Então, quando a caixa for aberta e a pedra for revelada, destaque esse grande contraste entre a aparência externa e o conteúdo interno. Duas coisas completamente opostas, porque a caixa era muito bonita, mas o que tem dentro não é a verdade do que a caixa aparentava. Então comente sobre como as coisas nem sempre são o que aparentam ser, e que muitos de nós somos enganados pelas aparências das coisas pelo inimigo. Então, você pode, a partir daí, tá certo, estabelecer essa analogia entre a caixa e a forma como a tentação muitas vezes se apresenta na vida das pessoas. Explique que o diabo, assim como a caixa bonita, ele tenta enganar as pessoas, apresentando algo que aparentemente atrai, mas que o fim leva ao pecado e afasta a pessoa da comunhão com Deus. É a Bíblia quem diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Foi assim com o primeiro casal. Veja o que diz o texto bíblico de Gênesis,
capítulo 3, versículo 6. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu. Então, perceba que a atração da aparência foi quem fez com que a mulher e o homem cedesse à tentação e caísse no pecado. Então, você pode, neste momento, abrir espaço para que os alunos compartilhem as suas reflexões sobre a dinâmica. Como? Faça perguntas. Primeira pergunta que você pode fazer. Eu vou dar a sugestão de 3 perguntas bem interessantes. Como vocês... Ou pergunte para o aluno que pegou a caixa. Como você se sentiu ao descobrir que foi enganado? Porque é isso que o diabo faz. Ele engana as pessoas com a tentação, para que as pessoas caiam no pecado. A segunda pergunta que você pode fazer é: o que a experiência, o que essa dinâmica, ela nos ensinou em relação à tentação e ao pecado? Ouça o que os seus alunos têm a dizer. E por último, pergunte: como podemos discernir entre o que é realmente bom e proveitoso para o cristão e o que é apenas uma aparência, um engano? Então, gente, a partir daí, incentive eles à discussão sobre as estratégias do diabo, e muitas vezes também como nós podemos fazer para resistir à tentação. Explique depois que as vidas de Adão e Eva, ela nos serve de paradigma. As suas vidas são marcadas por uma escolha que ecoaria através das eras. E a escolha de ceder à tentação e o envolvimento deles com o pecado nos chama a atenção. O cenário ali era muito perfeito, mas a serpente astuta entrou em cena, questionando a palavra de Deus. A tentação, muitas vezes, ela se disfarça na dúvida sutil, levando-nos a questionar a verdade que nós conhecemos. Assim como Adão e Eva. Nós somos muitas vezes confrontados com escolhas diárias entre confiar na palavra de Deus ou ceder à dúvida. Perceba que a serpente, ela apenas questionou a palavra de Deus, mas também pintou uma imagem atraente da árvore proibida. E é isso que o diabo faz, para nos levar à tentação e ao pecado. A serpente astutamente focou nas aparências. Eva contemplou a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que era uma árvore agradável aos olhos. A sedução começou pela visão, pela atração superficial. Muitas vezes a tentação, ela se disfarça em algo visivelmente atrativo, bonito, nos envolvendo antes mesmo de pensamentos nas consequências do que aquilo vai levar para as nossas vidas. Frequentemente, nós somos atraídos por prazeres temporários e muitas vezes também ilusórios, que nos afasta do caminho de Deus. A beleza aparente pode esconder consequências profundas para as nossas vidas. Adão e Eva tiveram uma escolha. Eles poderiam ter resistido à tentação, mas optaram por desobedecer a Deus. O pecado, muitas vezes, ele começa com uma escolha pessoal, uma decisão consciente de seguir os nossos próprios caminhos, ao invés de seguir os caminhos de Deus. A decisão de Adão e Eva teve repercussão imediata e também duradoura. A queda trouxe dor, trouxe também vergonha e separação de Deus. Nossas escolhas também têm consequências. Embora a graça de Deus ela nos restaure, muitas vezes nós enfrentamos as ramificações das nossas decisões, mesmo no meio das consequências do pecado. Deus, em sua graça, pronunciou uma promessa de redenção. O sacrifício de Jesus na cruz é a resposta divina à nossa queda. Em Cristo, nós encontramos perdão e restauração, independentemente das escolhas passadas. Que a história de Adão e Eva ela sirva como um lembrete poderoso da nossa necessidade contínua de depender de Deus, resistir à tentação e abraçar a graça que Deus nos oferece. Ao enfrentarmos as escolhas diárias, que possamos buscar
a sabedoria de Deus e nos apoiarmos na força que só Deus pode proporcionar para vivermos uma vida que o glorifique. Encerra essa dinâmica, gente, reforçando a importância de não ser enganado pelas aparências e de cultivar uma conexão genuína com Deus. Encoraje os seus alunos a buscar a verdadeira sabedoria e a resistir às tentações que podem surgir na vida de cada um deles, tá bom? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.